Parabéns, Flamengo, tricampeão da Copa Libertadores da América. O segundo título de Dorival Júnior, já tinha sido campeão da Copa do Brasil, agora campeão da Taça Libertadores. É o Rio de Janeiro em festa, o Brasil e o mundo inteiro com a nação rubro-negra, que a gente sabe, né? Hoje deu show mais uma vez em Guayaquil, no Equador, representou, apareceu ali para apoiar o Flamengo durante os 90 minutos com o gol dele. É final, chama o Gabigol. 12 finais, 12 gols marcados e ele foi decisivo mais uma vez. O quarto gol de Gabriel Barbosa em decisões de Copa Libertadores da América. A gente abre o Canelada para discutir essa decisão de Copa Libertadores, a final do torneio de clubes mais importante do continente, e deu Flamengo. Muito boa noite para você, Fábio Piperno, Flamengo tricampeão da América. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos colegas, à torcida do Flamengo, especialmente. Uma conquista merecida. O Flamengo fez uma campanha espetacular e dificilmente alguém vai conseguir igualar esse recorde que o Mengão estabeleceu de 12 vitórias em 13 jogos, mais um empate. Uma campanha irrepreensível. O Flamengo mereceu amplamente a conquista, embora não tenha feito hoje um grande jogo. Mas até aí, dane-se. O importante de uma final é vencer. O Flamengo conseguiu isso. O Flamengo no primeiro tempo acabou se beneficiando aí pela expulsão um tanto irresponsável do Pedro Henrique. O Filipão acho que demorou para fazer a reposição na defesa. O Flamengo não tem nada a ver com isso. E exatamente naquele momento em que o Atlético jogou com um zagueiro a menos, o Flamengo foi lá e fez o gol que resolveu essa final. É uma final que marca mais uma vez, mais uma etapa nessa incrível hegemonia que o Flamengo Palmeiras impõe aqui no futebol sul-americano. Aliás, de 2018 para cá, cada um deles venceu 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. E também marca, acho que consolida de vez a ascensão do Clube Atlético Paranaense, um time que vem conquistando muitos títulos, chegando a várias finais nesses últimos anos. E eu acho que a concorrência tem que abrir o olho para ontem. Daqui a pouquinho nós vamos para Guayaquil, no Equador, com o nosso timaço no Canelada da Jovem Pan. O Flamengo vence o Atlético por 1-0, gol marcado por Gabriel Barbosa, o Gabigol. É final, pode chamar ele Gabigol. Quarto gol dele em finais de Copa Libertadores, e é importante ressaltar, essa foi a terceira final do Flamengo nos últimos 4 anos, e o Flamengo conquistou mais um título, o terceiro de sua história. Tá aí, portanto, para coroar mais uma vez essa geração de Gabigol, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. E como disse o Piperno, né, Vamp? Muito boa noite para você. Final foi feita para ganhar, não importa a atuação. E o Flamengo foi lá e fez a parte dele. Boa noite, Pedro. Boa noite, Perno, Flávio, Nilson. Boa noite a todos, né? O Flamengo ganha merecidamente, né? Eu falo sempre assim, final tem que se ganhar, não se sabe como, entra para a história. Se você pegar aqui mesmo, o Flamengo foi campeão em 1981, na sua primeira Libertadores. Ficou um tempão na fila aí, volta a ganhar em 2019, contra o River, nos 2 minutos finais, né? 2 gols do Gabigol, que iguala ao Luizão como os 2 maiores artilheiros brasileiros em Libertadores, o mesmo número de gol, né? E olhando, Pedro, os números, né? A gente não pode deixar, afinal, vai marcar aí daqui a 10 anos, o Flamengo foi campeão em 2022, o Flamengo de 2019 para 2022 são 3 anos. O Flamengo que começa o jogo hoje e é campeão tem 4 jogadores oriundos daquelas finais, que é o Felipe Luiz, que saiu machucado, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol. Se você pega aquele Flamengo de 2019, o time era quem? Diego Alves, né? Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim e Felipe Luiz, né? William Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Daqueles de 2019, 4 começaram a jogar. Quer dizer, você tem que, jogando o jogo de hoje, você tem que exaltar também quem faz as contratações do Corinthians, ou do Flamengo. Flamengo hoje com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, o meio campo já com João Gomes e Pablo Maia, né? O Pedro saindo de titular. Quer dizer, de 2019 para cá, 4 jogadores começaram jogando e conquistam o título.
né? Só foi se organizar, é um clube que fatura muito, com a vitória de hoje, a conquista de hoje, vai faturar mais de 1 bilhão por ano, chega a 1 bilhão e 200 com a conquista de hoje, quer dizer, um clube brasileiro que se organizou junto com o Palmeiras, e aí o Atlético Mineiro, que a gente achava que também poderia estar, mas o Atlético Mineiro teve uma temporada ruim, mas foi eliminado em 2 competições por quem poderia ter sido eliminado. Uma pelo Flamengo na Copa do Brasil e outra pelo Palmeiras na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro deixou muito longe, né? Ficou muito longe na pontuação. Parabéns à diretoria do Flamengo, à sua torcida, aos atletas, principalmente ao Dorival Júnior, que eu torço muito por ele. Se renovar com o Flamengo, parabéns. Se não renovar, que vá para a seleção brasileira. Na sua visão, Vamp, o Nilson já falou e concordo com ele. Acho que o Dorival se torna o principal candidato à seleção brasileira pelos títulos que conquistou com o Flamengo. Você concorda, Vamp, e a sua avaliação sobre o trabalho aí do Dorival Júnior, campeão da América com o Flamengo, Vampeta? Ficou bem notório quando o Mano Menezes, né? E ele se cumprimenta, né? E vaza aquela conversa, tá muito bagunçado. O Mano não consegue botar as coisas em dias lá no Inter. O Inter é segundo colocado aí do Campeonato Brasileiro. O Dorival vem, recupera esse Flamengo. Chega um momento que o Flamengo volta a jogar aquela bola que todo mundo esperava pelo plantel que tem, né? Você vê hoje aí, ó, olha quem entra. Entrou o Vidal, Cebolinha, né? Vitor Lucas. É um time que foi montado para isso. O Ayrton Lucas, que foi contratado para ser titular, quer dizer, tem um plantel forte, deve se reforçar mais ainda, porque vai sair algumas peças importantes que já não dá mais para ficar. A gente sabe que o Rodinei não vai ficar, o Diego Ribas, o Diego Alves, né? Vai ser alguns jogadores ali que não vai ficar no plantel do Flamengo, vai chegar reforços, né? E em relação ao Dorival, seria um cenário perfeito, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Dorival indo para a seleção e o Flamengo trazendo um treinador novo. Provavelmente, eu acho que vai se desenhar isso para o futuro, já que nem a gente tem nem a data do Mundial de Clubes, né? Ainda não tem, né, Pedro? A data do Mundial de Clubes para a temporada que vem, que o Real Madrid. Eu sou favorável a fazer o seguinte, estava até falando com o Flávio, um jogo em Madrid, um no Maracanã e um em Madrid. Tira esse negócio de Oklahoma City, aquele time lá, se for no Catar, seria da hora. Um jogo no Maracanã e um jogo em Madrid. Mas será que a gente vai ter um novo formato do Mundial de Clubes? Não, talvez? Assim, é do meu desenho. Mas deve ter um novo formato. Daqui a pouquinho no Canelada, mas antes eu vou colocar aqui na conversa o nosso Rodrigo Viga. E vou ter que fazer aqui as palminhas do nosso Vanderlei Nogueira, né, Viga? Como é que você acompanhou essa decisão? Perdi 250, não vai me cobrar não, que eu vou pagar. Manda o Pix. Ô Vampeta, muito obrigado pela freguesia mais uma vez. É sempre um prazer atendê-lo e ter você como freguês aqui da casa. Eu queria dar meu boa noite para você, Pedro, meu amigo Vampeta, pro Nilson, para toda a equipe da bancada, e dizer que todos vocês aí, e eu também, nós somos privilegiados, porque estamos diante do maior Flamengo de toda a história. Alguém vai falar assim, tá maluco? Flamengo do Zico, o Flamengo do Adílio, o Flamengo do Andrade. Eu não estou falando em qualidade, em termos de vitórias e conquistas, este é sim o maior Flamengo em troféus, conquistador da história rubro-negra, dessa vitoriosa, maiúscula e gigantesca história. Sem desmerecer, é claro, Zico, Andrade, Adílio, Tita, Moser, posso falar um monte de jogador aqui que todos eles merecem estátua, Nunes, enfim, e tem Leandro, Peixe Preto, todos eles têm aí a sua homenagem e a sua história já construída no Clube de Regatas do Flamengo. Mas esse é sim o mais vitorioso, o maior em termos de troféus e vitórias da história do rubro-negro carioca. Gabigol, eu te amo, é o que dizem os torcedores rubro-negros. Está longe de ser o melhor jogador da história do Flamengo, está longe de ser o mais talentoso, está longe de uma série de coisas, mas o rapaz tem uma estrela e a gente não pode tirar isso dele. Gabriel Barbosa é um homem que brilha, é brilhante, por isso, maior Flamengo da história. Gabriel Barbosa hoje consolida, só para fechar, Vampeta, o status de segundo maior ídolo da história do Flamengo, perdendo apenas para esse aqui, ó, Arthur Antunes Coimbra, o Zico,
campeão com o Flamengo da Libertadores e Mundial em 81, companheiro. Ô Viga, eu até concordo com você assim, mas eu só colocaria 4 jogadores aí. Não, o Flamengo Clube, a instituição é o Flamengo mesmo, né? Mas assim, ó, da conquista de 2019 para a conquista de hoje da Libertadores, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Felipe Luiz. Esses 4 estavam lá há 3 anos atrás, né? Foi uma coisa nova pro Davi Luiz, pro Léo Pereira, pro Santos. Se você pegar o Flamengo de 2019 campeão e o Flamengo campeão agora de 2022, só tem 4 jogadores que aí poderia estar assim nesse seleto grupo que você falou aí de Zico, Adílio, Nunes, Tita, Lico, né, Leandro, Andrade. Só que aquele Flamengo ainda foi campeão mundial, né? Sim, numa situação totalmente diferente, onde não havia essa discrepância, né, essa divergência, esse hiato, esse buraco entre o futebol europeu e o futebol sul-americano. Entendo perfeitamente a sua ponderação, a sua colocação. É difícil qualquer time sul-americano novamente conquistar o Mundial de Clubes. O Palmeiras esteve relativamente perto quando pegou aquele que seria o adversário mais fácil, entre aspas, dos últimos tempos para um time sul-americano, mas em termos de conquista, não estou comparando qualidade. É claro que o Zico é melhor do que o Gabigol, do que o Gabriel Barbosa, mas hoje o Gabriel Barbosa, pela estrela que tem, pelos gols que faz, por ser um homem presente em decisões, não tenho dúvida alguma que consolida o status de segundo maior ídolo da história do Flamengo, perdendo apenas para esse, Arthur Antunes Coimbra. O Zico, outros grandes jogadores brilharam com a camisa do Flamengo e merecem de mim todo o respeito. Eu muitas vezes critiquei aqui o Gabigol, porque ele tem noite de perde gol, tem noite de Gabigol, mas é decisão, é final, rapaz. Eu, se sou o técnico adversário, boto 5 em cima do Gabigol, porque alguma coisa ele vai fazer. E fez justamente quando o Flamengo estava com uma vantagem numérica. Ainda falta um Mundial, mas eu acho que de 81 para cá, o continente europeu se fortaleceu, inclusive economicamente, aumentando esse gap, esse ato para a América do Sul, que torna cada vez mais difícil você sonhar com um sul-americano campeão mundial. Por isso eu estou colocando este Flamengo, que é bi da Libertadores de 19 para cá, como, em termos de títulos e de troféus, o maior de toda a história do rubro-negro carioca. Que me perdoem, Zico, Andrade, Adílio e companhia, tem todo o meu respeito, grandes jogadores que fazem parte da história, mas essa geração realmente cria um novo paradigma nas páginas que vão ser contadas pelos livros do Clube de Regata e do Flamengo, Pedro. A discussão é muito boa, mas Pedro, o Flávio tem uma informação aqui, pode trazer. O Pedro acaba de ganhar o anel de melhor jogador da Copa Libertadores. Ele fez 12 gols, né? Foi o artilheiro da competição e foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Aquele anel que esteve até aqui, né, com a gente no Canelada. O Pedro foi considerado o melhor jogador da competição. Pedro é Pedro, né? Outro patamar, né? Já carimbou o passaporte para a Copa do Mundo. Pedro, melhor jogador da Copa Libertadores da América, mas o Viga puxou um tema, uma discussão muito boa, ao meu ver. Você concorda, Nilson? O Gabigol só está atrás do Zico na história do Flamengo? Tem que dar uma pensada maior nisso aí, viu? Porque a história do Flamengo é de grandes jogadores fenomenais, jogadores esplêndidos, jogadores de qualidade técnica, não. Qualidade técnica, ele não está só atrás do Zico, não, ele está atrás de um monte, né? Mas em nível de importância, eu estou entendendo o que o Viga está falando. É um cara decisivo, é um cara predestinado. Contra o River Plate, foi lá na Libertadores que o Flamengo conquistou, ele meteu 2 gols. Hoje, ele meteu o gol do título também. Quer dizer, nas últimas 2 Libertadores, os 3 gols do Flamengo, 3 gols do Gabigol. Então, você tem que pensar muito bem nessa hipótese que o Viga está colocando, né? Em nível de importância, né? Ele é um jogador muito importante para o Flamengo, sim. Pode ser até, viu? Mas tecnicamente não. Tecnicamente tem inúmeros jogadores bem superiores ao Gabigol na história do Flamengo. Mas assim, no individual eu entendi o que o Viga falou, mas no coletivo, o Flamengo de 2019 é melhor do que esse Flamengo de hoje. Sim, porque o Flamengo ganhou o campeonato invicto. Mas o Flamengo de 2019 jogou muito mais. Você pegar todos os Flamengo campeão da Libertadores, o de 81, o de 2019 e o de 2022, no individual,
e até no coletivo, o de 81 é o melhor de todos. Não tem dúvida. De conquista, aí você vai pegar quatro atletas só, que é o Felipe Luiz, Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta. Que aí tem título da rodo. É o primeiro título o segundo título do Davi Luiz, do Léo Pereira, é isso que eu tô falando. E no papel, dos 3 Flamengo campeão da Libertadores, eu acho esse o mais inferior. Mas é curioso, né, Vampeta? Porque eu também concordo contigo que esse, tecnicamente, foi o inferior aos demais. Mas olha como é que o futebol não é uma ciência exata, não é uma matemática, né? Porque esse mesmo Flamengo que é inferior àqueles outros que você citou, de 81, de 2019, foi o que menos sofreu na conquista de uma Libertadores na América. É importante lembrar que o Flamengo em 2019, faltando 5 minutos para acabar o jogo, estava perdendo o título de ser vice-campeão da Libertadores da América, com aquela máquina montada pelo português, o bom português, não o mau português, pelo bom português, JJ, o Jorge Jesus. Mas aí os astros conspiraram a favor do Flamengo, naquele lance maravilhoso do Arrascaeta, que se jogou na bola e encontrou o Gabigol, e depois do Pinola dando aquela entregada à la Andrés Pereira contra o Palmeiras na edição passada da Libertadores da América. Então, esse Flamengo, que não era tão exuberante, tal qual aquele de 2019, tal qual aquele de 81, sofreu muito menos do que sofreram o Flamengo, talvez, de 81, foi uma decisão difícil da Libertadores da América, todos lembram, e o de 2019, campeão invicto. A gente não pode tirar esse status. É claro que, do ponto de vista daqueles que admiram o futebol vistoso, aquele que é colhido os olhos, o de 2019 era muito mais agradável, muito mais aprazível. Mas esse é um campeão invicto. E o futebol, como eu disse, não é uma ciência exata. Esse mesmo Flamengo que foi campeão invicto da Libertadores da América, hoje sofreu somente ali em 20, 30 minutos do primeiro tempo. Foi aquele Flamengo que quase perdeu a final da Copa do Brasil para o Corinthians, jogando em casa a partida decisiva. Então, meu amigo, futebol é isso, não tem uma lógica, não tem uma exatidão, só temos uma certeza, é Flamengo campeão novamente, Vampeta.